Muito boa tarde, eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e hoje vamos fazer mais um Entardecer Espírita. Hoje, excepcionalmente, às 4 horas da tarde, às 16 horas, estamos aqui reunidos para conversar sobre um tema bem interessante. Dando continuidade ao episódio anterior, em que abordamos sobre a indulgência, item ou tema contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje a gente vem com um questionamento, já que o indulgente, ou ser indulgente, a gente não vê ou não aponta o defeito alheio. Mas quando eu vejo, Kardec faz 3 perguntas neste tópico sobre indulgência. Ele faz 3 perguntas aos espíritos, abordando esta temática, que são os itens 19, que é respondido pelo espírito São Luís, o item 20 e o item 21. Ambos, todos os 3 itens, 19, 20 e 21, são itens breves, que são questões que Kardec faz e o espírito de São Luís responde. E é interessante que a gente converse, fale sobre isso, para que nós possamos também bem entender a abrangência da indulgência. Mas você que está chegando aí, nossos irmãos, amigos, a Mauri lá do JEP, Jaqueline, Rosângela, Emanuel, companheiro do Colégio General Osório, que hoje mora nos Estados Unidos, é muito bom tê-lo aqui este Entardecer Espírita, como a gente sempre faz, durante 30 minutos aos domingos. Normalmente eu faço às 17 horas, mas hoje, devido a um compromisso familiar, tive que antecipar. Se você desejar, vamos fazer a nossa prece, quem quiser fechar os olhos, serenando os pensamentos, e vamos agradecer ao amado Mestre Jesus pela vida, pela oportunidade, por tantos ensinamentos que Ele nos deixou, que possamos assim tirar o melhor proveito no relacionamento com os nossos amigos e irmãos. Que assim seja. E como sempre fazemos ao vivo, o Tigrão está por aqui. Chegando alguém aqui próximo de casa, ele já dá o seu prefixo, o seu latido. Faz parte de uma live, de algo que é feito ao vivo, e ainda mais aberto, que a gente privilegia a natureza. Mas vamos lá. Acredito que inclusive a gente não leve tanto tempo, mas se você quiser deixar alguma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade, que a gente, ao fazer a leitura do seu conteúdo aqui na tela, a gente buscará trazer a público, compartilhando a sua observação, o seu ponto de vista, a sua pergunta. Bem te vi chegando aí, coisa maravilhosa, né, Tigrão? Você vai ficar aí quietinho. Muitas vezes ele fica quieto, ele se retira do ambiente. Quando eu concluo, quando eu silencio, desejando uma boa tarde, no final ele volta para próximo de mim. Ele está ali deitado na dele, às vezes ele aparece aqui. É assim mesmo, coisa ao vivo tem disso. Então vamos lá. Primeira coisa que Allan Kardec faz o questionamento, e se você tem dúvida sobre o que é a indulgência, eu sugiro que você olhe o nosso episódio anterior. Ele está tanto aqui no Instagram, bem como no YouTube, no Aníbal Albuquerque, ou então no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. É o mesmo conteúdo, só colocado em mídias diferentes para facilitar ao manuseio. Tem pessoas que adoram no Spotify porque não precisa ficar com a tela ligada, fica ouvindo o conteúdo. Ele vai expor em vídeo, mas o vídeo não tem tanto problema. O mais importante é o conteúdo. Então Kardec pergunta o seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições e divulgar o mal que o outro faz? É uma pergunta interessante, porque se você assistir, ou tiver assistido, ou ter conhecimento do contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa indulgente é aquela passagem, tipo a passagem que Jesus vai nos ensinar sobre a trave e o argueiro, em que nós somos experts em olhar um argueiro que está no olho do outro e não percebemos, não enxergamos a trave
ou seja, o grande defeito que há em nós. Ou nos nossos entes mais próximos, que nós também colocamos uma máscara de não visualização. Também a indulgência tem a ver por conta da gente não estar com um olhar tão crítico aos defeitos dos outros, já que nós também temos as nossas imperfeições. Bem como também, quando a gente vai falar de indulgência, só fazendo breves comentários para que a gente possa contextualizar, os espíritos nos orientam da necessidade de nós sermos mais severos com a nossa índole, com o nosso jeito de ser, procurando se melhorar, do que ser tão ferino, ou tão acusatório, ou tão observador com as falhas do outro. Bem como também entender que o outro às vezes está num estágio evolutivo, está num momento de vida que ainda vai progredir, que ainda é imaturo, espiritualmente falando, moralmente falando, que precisa se melhorar. Então eu não posso estar expondo, eu não devo expor os defeitos da pessoa em público. É aquilo, a regra de ouro, que a gente não faça o outro que não querem que faça conosco. Bem como também que a gente não deve criticar em público, mas sim elogiar em público e criticar ou fazer as observações no reservado. Fazer também com que a gente não magoe ou machuque alguém com o objetivo de diminuí-lo, de menosprezá-lo, de se vingar, né? São coisas que ainda não... E na verdade, quando eu faço uma atitude, uma ação dessa, eu estou também demonstrando uma grande falha moral, uma grande imperfeição. O próprio Jesus, nos seus ensinamentos, ele comenta que se um irmão diz ao outro a palavra raca, é algo gravíssimo, considerando que esta palavra, no contexto histórico da época, era uma palavra que eu estava denegrindo a imagem do irmão. Então, tudo isso, quando se fala de indulgência, vem se falar baseado no mandamento maior, quando Jesus diz: onde estão reunidos todas as leis e os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque é um irmão mais experiente, um irmão menos experiente. E se eu entendo, se eu tenho essa compreensão de irmandade, você, faria isso com uma pessoa de irmão de carne? Então eu tenho que entender que o outro, embora não seja irmão de sangue, mas é um irmão espiritual. Somos filhos do mesmo Pai. Então, voltando, feito esse preâmbulo com relação à indulgência, uma breve contextualização, porque semana passada foi tão interessante, deixa eu só comentar aqui, é que nós falamos de 3 itens, o 16, o 17 e o 18. E esses 3 itens, um deles foi um espírito protetor de nome José, uma mensagem muito bonita, as 3 mensagens muito parecidas, né? Cada uma com as suas nuances, mas em alguns pontos muito parecidas. Então, um espírito protetor chamado José, mas outras 2 vieram de 2 bispos de igreja católica. O bispo João, bispo de Bordeaux, e Dufetré, bispo de Nevers. Então é tão interessante isso, porque o que nós estamos falando não é de espiritismo, é de vida espiritual, é de espírito. Ou seja, seres que já estão desencarnados, que nada impede de reencarnarem, e desencarnados trazem o conhecimento, o amadurecimento, a evolução espiritual em que se encontram, falando de conteúdos que Jesus nos ensinou, aprofundando temáticas que são relevantes para a nossa existência, para o nosso convívio, que nos auxiliam na evolução espiritual. E aí, muitas vezes, eles utilizam essas nomenclaturas de reencarnações que vivenciaram para mostrar, no caso aqui, 2 bispos, para mostrar que não é a sua fé
que tinham em vida, como a Igreja Católica, não o impedem de professar verdades absolutas, verdades que são trazidas pelo amadurecimento espiritual em que se encontram. E aí é legal isso porque eles mostram que tudo vem de Deus, que nós não devemos ser sectários, que nós não devemos dividir. Na verdade, nós devemos nos unir. É muito bom quando cada um de nós adquire uma maturidade espiritual, vendo o outro como irmão, como eu estava falando da lei de Deus, amar a todos sobre Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu vejo isso, eu só percebo que existem caminhos que levam ao mesmo lugar, que levam a Deus, que levam ao Pai, ao Criador, onde religião, na sua concepção linguística, é religare. E religare é eu me conectar com o Criador. Lamentavelmente, o ser humano, ainda na sua imperfeição, vai criando religiões e os seus dirigentes, às vezes, criam regras que segregam, que separam, quando deveriam nos unir. Ou onde se diz que uma é melhor do que a outra, e não é isso. Todas são maravilhosas, porque todas levam ao Pai, fazem com que eu me torne um ser humano melhor. E sabe como é que eu me conecto com Deus? No íntimo, no interior. Porque Ele está em tudo e em todos. Ele não está num lugar circunscrito. Não, Ele está em tudo e em todos. Então, a primeira pergunta que Kardec faz é: eu posso repreender o outro? Ou posso, se eu notar as imperfeições dele, eu posso divulgar o seu mal? E aí, olha que interessante. A primeira resposta que o Espírito São Luís, um dos espíritos que ajudaram na codificação, uma pleiade de espíritos, ou seja, vários espíritos, dentre eles São Luís, que ajudou com mensagens esclarecedoras, educativas, que nos ajuda no nosso processo de discernimento, de compreensão, amadurecimento, para que possamos daí, mais importante, não é entender ou decorar conceitos, não, é poder vivenciá-los. Então nos fala, a resposta do Espírito São Luís é o seguinte: ninguém sendo perfeito, olha que lindo, ninguém é perfeito. Segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu próximo. Então, o Espírito São Luís respondeu o seguinte: certamente que não é essa a conclusão que se tem que tirar, porque cada um de vocês deve trabalhar pelo progresso de todos. Então, eu não posso fazer vista grossa a uma falha que o outro tem, que o outro comete, um erro que o outro tem, porque eu sou também responsável, se eu percebo isso, se eu estou hoje numa condição melhor, evolutiva, eu sou responsável também pela evolução do outro. Eu não posso me isolar, eu não posso me achar superior ou máximo. Não. Na verdade, eu acho fantástico, os espíritos superiores, eles são superiores em estado moral, mas eles têm a humildade de serem corresponsáveis pela nossa formação, pela nossa evolução. E eles chegam até nós, como Jesus. A sua presença não humilhava os mais simples. Ele não fazia distinção, ele não tinha preconceito por alguém que socialmente fosse rejeitado, seja pela doença, seja pela condição social, seja até pela ocupação como um publicano, um cobrador de impostos, como foi Mateus ou Levi, né? Era o nome de Mateus, em que os próprios companheiros no início rejeitaram porque ele era um do seu sangue, da sua raça, mas ele cobrava impostos do seu povo
pelos romanos. E aí Jesus diz, dai a César, de quem é o rosto que está esculpido na moeda que vocês usam nas transações financeiras do dia a dia. De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus percebeu e nos momentos de nos ensinar, ele se nivelava ao nosso conhecimento para trazer mensagens simples, falar em parábolas, para que nós pudéssemos compreender aquela época, e assim a lição fosse trazida, ele exemplificava. Então, é muito bonito o início da resposta de São Luís, porque ele vai dizer assim, Kardec pergunta, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, que o indulgente ele não se sente nesse direito porque ele sabe que ele também tem falhas, né? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quando Jesus faz esse questionamento, aquelas pessoas que estavam com pedras à mão diante da mulher adúltera. E aí São Luís vai dizer o seguinte, certamente que não é essa conclusão que nós devemos tirar, pois cada um de vocês devem trabalhar para o progresso de todos. Nós somos solidários. Nós devemos ser solidários na nossa caminhada. Nós devemos dar as mãos para ajudar o que está mais atrás a evoluir, a se melhorar. E, sobretudo, aqueles que a tutela, ou seja, o cuidado foi confiado. Então, mais importante ainda, quando são pessoas que estão sobre a minha guarda, como filhos, ou outros parentes que eu tenha o cuidado. Então, a eles eu tenho mais ainda responsabilidades de ajudá-los na sua caminhada evolutiva espiritual. Vendo as suas falhas, os seus defeitos, eu preciso, se eu não apontá-los, mas eu preciso corrigi-los. Eu preciso fazer com que esse irmão, que essa irmã, aprenda. Continua São Luís, mas por isso mesmo você deve fazer com moderação. Para um fim útil. Eu não posso fazer para humilhar, para denegrir, para deixar a pessoa pior do que ela está. Então, eu tenho que fazer com moderação, com reserva, com cuidado, sem expô-la, e que tenha um fim útil, que ela possa aprender, que ela possa evoluir, que ela possa amadurecer. E não, como muitas das vezes são feitos, com prazer de denegrir. Olha que interessante isso. Então, neste último caso, ou seja, a de denegrir, a repreensão é uma maldade. É uma falta que eu tenho perante aquele irmão. É uma dívida que eu acabo adquirindo com esta pessoa quando eu lhe aponto sem moderação, sem um fim útil, somente com o propósito de acusá-la, de magoá-la, de feri-la. Eu não estou agindo de forma cristã. Então, é uma maldade. No primeiro caso, com um fim útil, com moderação, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Olha que lindo a indulgência funcionando. Ao demais, a censura que alguém faça a outra pessoa deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se também não é merecedor dela. Então, esta é a resposta, meus irmãos, que o nosso querido Espírito de São Luís apresenta a Kardec diante da pergunta. Estou muito feliz aqui com várias pessoas, né? Michele, Rejane, né? Que eu ainda não tinha falado, Janecleide, Ariana, Aureliana, coisa boa, pessoas maravilhosas, Suzana, que bom. Marcos também, lá de São Paulo, companheiro que a gente conheceu recentemente, na família, Marcos Frota, Rosa, muito prazer ter vocês aqui. Outro ponto que Kardec vai perguntar, né, diante desse tópico, que é com relação se eu posso repreender o outro devido à indulgência. E são coisas, eu sugiro que a gente leia esse tópico. Ele é muito importante, porque a indulgência nós precisamos aprender
porque Jesus trouxe isso como uma necessidade de prática. Mas eu tenho que entender que também não é fechar os olhos, ficar cego e fechar a boca diante de tantas imperfeições. Tá certo? Olá, Mônica. Coisa boa por aqui também. Outra pergunta no item 20, Kardec fala o seguinte: será repreensível notar-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Ou seja, eu vi a falha, e aí não houve proveito porque eu não divulguei, eu não falei, ou seja, eu não falei nem para a pessoa, porque o ideal é que eu não espalhe. E aí ele vai dizer assim: tudo depende da intenção. Olha o bom senso. Eu acho fantástico a espiritualidade amiga, porque ela possui bom senso em tudo que faz. De certo, a ninguém defeso vê o mal. A gente enxerga, está na nossa frente. Então, não tem como evitar, muitas vezes, quando ele existe. Então, ninguém deixa de ver o mal quando ele existe. Fora mesmo até inconveniente ver em toda parte só o bem. Eu não posso ser inocente, achar que tudo é mil maravilha, que tudo está bem, só flores, só love, só love. Não. Existem coisas que não estão adequadas, que não estão corretas. E eu preciso ter esta visão. Eu não posso ser bobo, né? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Porque eu preciso fazer as corrigendas necessárias. Mas o erro, sabe onde é que está o erro? Está em fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, em prejuízo do outro, desacreditando, sem necessidade da opinião geral. Eu não tenho o direito de expor ninguém, de denegrir a figura de ninguém perante outro, porque isso é tão necessário, é tão importante eu ter essa compreensão, melhor falando, porque nós, em sociedade, somos excelentes, às vezes, em acusar, e quando o outro prova a inocência, eu não uso do mesmo instrumento para me desculpar ou para mostrar que eu estava errado. Às vezes eu só me refiro à pessoa quando eu fiz um estardalhaço expondo a sua falha. É tão interessante isso. E às vezes a gente rotula o outro quando o outro já não está mais naquela posição, já evoluiu, já mudou, já se transformou. Quem está no seu convívio diário percebe isso. Mas nós que estamos mais afastados, não percebemos. E continuamos com aquela mácula, com aquela marca, com aquela imagem daquela pessoa que ele era no passado. Tipo, vou abrir aspas, eu acredito que nós que estamos aqui assistindo nesse momento não temos mais essa compreensão perante esse que eu vou falar, até porque está chegando a Semana Santa. Tudo bem que podemos fazer uma alusão histórica, mas Judas, em espírito, já evoluiu. Já é um ser de luz. E eu não devo estar queimando, batendo, porque no momento em que eu estou fazendo isso, eu estou me igualando, talvez, remanescências de reencarnações passadas, eu estou me trazendo à tona o que eu fazia no passado, queimando os cristãos em praça pública, em postes. Percebemos isso? Como a gente precisa amadurecer e evoluir a visão que temos do outro. Então, continua o Espírito de São Luís falando o seguinte: igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Ah, eu te peguei, agora eu vou mostrar, eu vou te expor. Não precisamos disso. Será que eu tenho que estar apontando o erro dos outros para ninguém enxergar os meus? Será que eu tenho que estar falando do outro para que os outros não falem de mim? O que é isso? Minha neta que diz: vô, se você não tem algo de bom para falar de alguém, é melhor, ou se você não sabe de algo, é melhor não falar. Eu acho tão interessante isso. Tão interessante isso. Né? E por último, Kardec faz a seguinte pergunta:
Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro, ou seja, em que eu tenho que expor mesmo a pessoa. Às vezes eu preciso fazer isso, e é isso que o Espírito São Luís vai dizer. Mas Aníbal, até então você disse que não era preciso, sim. Mas às vezes tem coisas que o outro está fazendo que prejudica outra pessoa, ou que prejudica muitos. Nestes casos, eu não posso virar a cabeça, eu não posso fechar os olhos quando eu estou vendo o outro em prejuízo. Aquela pessoa, aquele ser, aquele espírito, precisa parar. E às vezes, para parar, ou eu converso diretamente, ou eu preciso acusá-lo, preciso denunciá-lo. Então isso é importante também, esse discernimento, essa clareza, né? Kardec perguntou, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu próximo, e ele diz, esta não é a conclusão a tirar-se. E aí o complemento a gente já falou, e eu sugiro a releitura. No item 20 ele vai dizer, é repreensível notar as imperfeições do outro, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. Se a minha intenção for prejudicá-lo, é melhor ficar calado. Mas se a minha intenção for ajudá-lo a progredir, a que ele não faça mais isso, aí eu posso fazer esse apontamento. E o último, haverá casos em que é conveniente que se desvende o mal que o outro está fazendo? E a resposta que o Espírito de São Luís traz, primeiro ponto que ele vai trazer é muito delicada essa questão. Então, se ele está dizendo isso, vamos ficar mais atento à continuidade da sua resposta. Ele vai dizer o seguinte, para resolvê-la, é necessário que se apele para a caridade bem compreendida. Então, o que é a caridade? E aqui a gente não está falando da caridade material, mas da caridade moral. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Porque é ela com Deus. É a lei de causa e efeito que vai funcionar inexoravelmente, onde essa pessoa que está plantando isso vai colher. Então, podemos ficar na nossa, porque se somente eu sou prejudicado, e se a pessoa, eu já falei, e a pessoa não aceita, não muda, paciência. Né? Cada um tem o seu momento, cada um no seu estágio evolutivo, e às vezes a gente fica batendo cabeça, fica teimando com algo que está além do nosso alcance, porque é o outro que tem que mudar, que tem que entender, que tem que enxergar que está errando. Mas se esse erro só lhe prejudica, paciência. Posso tentar fazer alguma coisa, né? Porque cabe a nós ajudar o progresso. Mas se não tem jeito, paciência. Agora, se acarreta prejuízo a outras pessoas, a terceiros, eu devo atender de preferência ao interesse de maior número, ao interesse coletivo. Mesmo que esse coletivo seja uma pessoa. Sim, porque se aquele irmão está sendo prejudicado, aquele que prejudica já está ferindo a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Onde estão reunidas as leis dos profetas, em resumo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se prejudica a muitos, eu preciso expô-lo. Eu preciso fazer com que ele pare. Posso tentar inicialmente, reservadamente. Mas se não tem jeito, se aquela pessoa, às vezes eu preciso expô-lo, ou às vezes preciso denunciá-lo. Arremata o Espírito de São Luís falando assim, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Olha que interessante isso. A noção que temos que ter e a compreensão. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Com isso, amados irmãos, a gente conclui essa temática sobre indulgência para que não tenhamos uma interpretação errônea, distorcida do ensinamento que os Espíritos dão. Não é
só enxergarmos o bem do outro. Se o outro pratica alguma coisa que não está adequada, eu preciso ajudá-lo a se melhorar. Eu não posso prejudicá-lo. Eu não devo machucar, não devo ferir. E se aquilo que ele faz está prejudicando várias pessoas, eu também não posso fechar meus olhos, fazer vista grossa. Com isso, eu me despeço do nosso entardecer espírita de hoje. Espero que tenha sido proveitoso os ensinamentos que os espíritos nos trazem, né? Que possamos na próxima semana, se Deus quiser, estarmos aqui mais uma vez, se possível às 17 horas, como sempre buscamos fazer. Que esse conteúdo ele fica aqui no Instagram, mas eu levo também para o YouTube, no Aníbal Buquerque, e para o Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Se você gostar, por favor, compartilhe. Se não gostou, eu agradeceria muito se você fosse indulgente comigo, falando, trazendo pontos de melhoria, pontos, observações a crescer para que eu possa também evoluir. Desejo um resto de domingo e uma semana abençoada em sua vida. Fica na paz do Senhor, que assim seja. Amém.